Ontem, infelizmente, mais um ano em que nós não tivemos o feriado estadual em homenagem ao maior herói do povo brasileiro, que foi Zumbi dos Palmares. O Estado do Rio de Janeiro fez um dia de reflexão ontem, para pensar a herança escravocrata, 350 anos. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Abolimos a escravidão, iniciamos a industrialização do país. O governo Getúlio, na época, iniciou um processo de imigração, que era política de Estado, e a comunidade afro-brasileira ficou às margens do processo e dos benefícios da industrialização. O Estado brasileiro não fez política de habitação, não fez política de inclusão na educação, não fez nada. Passamos o século passado, mais uma vez, de exclusão da população afro-brasileira. É por isso que, quando nós olhamos os índices, a desigualdade racial no nosso país tem um traço, sim, de raça. Tem um desprezo enorme da elite desse país, a elite endinheirada, os donos do Itaú, Bradesco, os que governam de fato o Brasil, e não esses ventrílocos que ocupam de vez em quando o Planalto, os que mandam para valer no Brasil, a Rede Globo de comunicações, a família dos Mesquita, os Frias, nunca se interessaram em, de fato, fazer um processo de inclusão amplo no nosso país. E todos os dados que nós olhamos, o relatório de homicídio, de cada 10 mortos de forma violenta no Brasil, 7 são afro-brasileiros, são negros. Ontem na minha cidade foi feriado, em Sorocaba foi feriado, porque junto com o Movimento Negro nós aprovamos, quando eu fui vereador na Câmara Municipal, o feriado do 20 de novembro da minha cidade. E ontem lá teve um ato grande, na capela de João de Camargo, um líder religioso negro, que fez o sincretismo religioso, ao encontro das religiões afro com a religião católica, perseguido pelo Império, preso 27 vezes, foi tema de um filme do Paulo Betti, chamado Cafundó. E ontem teve um ato bonito, grande, e um dia de reflexão na minha cidade, porque, infelizmente, como disse o professor Fábio Conder Comparato, um dos maiores juristas desse país, 350 anos e 500 não são 50, nem 10 dias, nem um mês, é muito tempo. E dentro de cada brasileiro tem ainda o resquício do racismo, e é necessário um investimento muito grande, um mergulho profundo nas nossas raízes, para que a gente consiga extirpar essa chaga que campeia solta entre nós. Onde já se viu, senhor presidente, um homem negro e um homem branco, fazendo a mesma função numa fábrica, o homem negro chegar a receber 60% na média do que ganha um homem branco. A mulher negra ganha menos ainda do que ganha uma mulher branca. Esse, na verdade, é o grande problema nacional. É a desigualdade com o traço racial entre nós. E esse líder, porque em Palmares nós tínhamos os indígenas, tínhamos migrantes portugueses também, e tínhamos afro-brasileiros, todos eles vivendo em comunhão. E ali, segundo o professor Darcy Ribeiro, está a primeira experiência de país, de Brasil, está lá na Serra da Barriga, em Palmares. E todos sabem, o destino de Palmares, como o destino daqueles que lutam para construir um Brasil justo, o seu principal líder, que foi Zumbi, foi assassinado e exposto em praça pública para mostrar para os brasileiros, na época, que ninguém podia sonhar em ter um Brasil diferente. Mas essa luta continua, os exemplos de Zumbi estão aí. Mais de 1000 cidades no Brasil ontem fizeram a reflexão sobre o racismo que campeia entre nós. Vários estados, o Supremo Tribunal Federal já julgou a constitucionalidade das legislações municipais e também estaduais, e eu tenho um projeto de lei tramitando nessa casa, e quero aqui fazer esse apelo, um dia depois dessa data tão importante para um país como o nosso, um país em que 50% da sua população é afrodescendente, que a gente aprove aqui também o feriado do 20 de novembro de âmbito estadual, porque é preciso dar um passo sim enorme para acabar com o racismo entre nós, porque se nós continuarmos a passo de tartaruga, segundo o DIEESE, só daqui de 70 anos, o homem branco e o homem negro vão receber o mesmo salário, fazendo a mesma função, muitas vezes na mesma empresa. Isso é um absurdo. Nós precisamos ter juízes negros, médicos negros. No parlamento, o parlamento precisa expressar a diversidade étnica e racial do nosso país, os meios de comunicação, atrizes de novela, diretores de cinema, e o Brasil, infelizmente, está muito longe de alcançar uma equidade de fato. Uma vez, para concluir, senhor presidente, conversei com um estudante alemão que ficou na minha cidade fazendo intercâmbio, e ele me disse, estupefato, Raul,
Na Alemanha tem mais negros nos programas de televisão do que aqui no Brasil. Não precisa ser muito expert, nem um grande intelectual, para perceber o racismo entre nós, como é dura essa realidade. Então fica aqui o apelo para que essa casa aprove o 20 de novembro, feriado estadual. Muito obrigado, senhor presidente.